paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vamos refletir hoje no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 ao 71, que diz o seguinte: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O capítulo de João é um capítulo longo e tem muitos acontecimentos. Jesus, nesse momento da história, ele já era famoso. E as multidões então o seguiam. É nesse capítulo que teremos então aquele momento da multiplicação dos pães e do peixe. E quando Jesus multiplica o pão e o peixe, as pessoas que estavam em volta dele, que se diziam discípulos de Jesus, quiseram então fazê-lo rei, torná-lo rei. Diz o texto que Jesus se retira então da multidão, porque ele não seria rei desta forma, por este caminho. Então ele sai. No dia seguinte, a multidão encontrou um jeito de encontrá-lo. Então, eles foram para o outro lado do mar, onde estava Jesus. E eles fazem a seguinte pergunta: Rabi, quando chegastes aqui? E aí Jesus diz para esta multidão que eles estavam procurando por Jesus, não por conta dos sinais messiânicos, mas por conta do pão e do peixe. E aí teremos uma dura pregação de Jesus, na qual Jesus diz que eles deveriam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aí o povo então vai perguntar a Jesus o que eles precisavam fazer para fazer a vontade de Deus. E de novo vem um discurso muito duro da parte de Jesus, na qual ele vai dizer que era necessário que eles comessem da carne de Jesus, bebessem do sangue de Jesus, e ele conclui então o seu discurso dizendo que aquela multidão não eram de Deus, eles não eram de Deus. E por conta dessa mensagem, esses discípulos eles vão sair, eles vão embora, porque eles não queriam Jesus o Messias, eles queriam Jesus o multiplicador de pão e de peixe. Em outras palavras, eles não queriam se sujeitar à vontade de Deus, eles queriam apenas as bênçãos de Deus. E é nesse contexto que se empregam então os versículos que li, na qual vou abordá-los melhor daqui a pouquinho. Mas é claro, e você consegue enxergar claramente aqui no texto, que temos um grupo que ele escuta o discurso de Jesus, mas eles não gostaram do que viram Jesus, do que ouviram. Então foi embora. Então temos um outro grupo representado por Pedro que ouviu o discurso, achou duro o discurso, mas resolveu ficar. Temos a ideia no texto, a ideia de rejeição e de aceitação. O primeiro grupo rejeitou Jesus. E o segundo grupo, e tem um detalhe, porque é um grupo bem menor do que o outro grupo, é um grupo que aceita Jesus. Mas também temos a ideia de rejeição e de aceitação da parte de Jesus. Porque Jesus rejeita o grupo maior e aceita o grupo menor que resolve ficar com ele. E quando se fala de Jesus rejeitando, isso parece soar estranho para alguns, porque nós temos a ideia de um Cristo acolhedor, um Cristo que não rejeita. Falando assim de uma forma mais emotiva, nós temos um Cristo que ama o pecador. Falando de uma forma mais motivacional, temos um Cristo que nos ama do jeito que somos, do jeito que eu sou, do jeito que você é. Então, Deus me ama do jeito que eu sou? E a resposta é sim. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você é. Mas isso permite uma outra pergunta. Deus me aceita do jeito que eu sou? E a resposta é um não. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Também não te aceita do jeito que você é. O fato de Deus nos amar da forma como somos, não quer dizer que Ele nos aceita da forma como somos. Todos nós passamos um bom tempo de nossas vidas buscando a aceitação de outras pessoas.
E nessa ânsia de ser aceito, muitas pessoas vão buscar se moldar a estilos diversos, mas estilos que agrade a um público específico. Um exemplo, de repente, para ser aceito num determinado grupo, a pessoa precisa pintar o cabelo de rosa. Porque todo mundo pinta o cabelo de rosa. Mas eu gosto de pintar o cabelo de rosa? Você gosta de pintar o cabelo de rosa? Não. Mas para ser aceito naquele grupo, você precisa pintar o cabelo de rosa. Porque o grupo espera algo. E para poder agradar este grupo, então as pessoas se sujeitam. Só que o grande perigo disso tudo é a pessoa não poder viver uma vida autêntica. É viver um estilo de vida que não tem nada a ver consigo, mas para ser aceito no outro grupo, então se sujeita. Ela começa a aderir a um estilo que não é dela. E ela começa a se sacrificar. Porque ela vai fazer coisas que não tem a ver com o seu jeitão de ser. Mas de repente a moda muda. E agora o cabelo tem que ser laranja. E mais uma vez, para agradar o outro grupo, ela vai buscar se adequar. E ela não percebe, pelo menos a princípio, que para ser aceita no outro grupo, ela está fazendo um sacrifício muito grande. E logo vem a frustração. Porque cada vez mais as mudanças comportamentais, elas requerem mais mudanças. E você vai tendo que mudar. E vamos mudando, tentando agradar o outro. Só que chega um momento que você entende que não vale a pena. E aí uma outra mensagem vai surgir. Que é a mensagem que você tem que aprender a se aceitar. Aprender a aceitar e colocar as suas necessidades como prioridade. Então daqui para frente eu vou atender às minhas necessidades. Não vou mais viver para agradar um grupo específico. E quando se fala de aprender a se aceitar, você tem que aprender, vão dizer aqueles que pregam essa mensagem, a viver a sua verdade. Então, em que é que você acredita? Porque se você acredita em algo, defenda esse algo. Defenda a sua verdade. Viva a sua verdade. O cabelo rosa não é a sua verdade? Então não viva. Qual é a sua verdade? É o cabelo preto? É o cabelo loiro? Sei lá. Mas se não é rosa, não faça isso com você. E tudo isso parece muito bonito, muito animador de se ouvir. Mas tem um problema nessa filosofia de aceitação. E o problema é porque você conheceu a Cristo. Porque antes você lutava para ser aceito pelo outro grupo. Aí você quebrou a cara e entendeu que estava fazendo muita bobagem. E entendeu que é importante você se aceitar. Você suprir as suas necessidades do que viver buscando a aceitação dos outros. Então você coloca em pauta na sua vida a viver as suas necessidades em detrimento de viver a necessidade de outros. Então você não abraça mais a verdade do cabelo rosa, mas a verdade do cabelo preto. Porque essa é a sua verdade. Mas o problema é que você conheceu a Cristo. E quando se conhece a Cristo, vem o grande problema da aceitação. Porque Jesus nos ama, mas não nos aceita. E como assim? Jesus não nos aceita. Eu sempre escutei que Jesus nos aceita. Me disseram até que está na Bíblia. O que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Aliás, está nesse capítulo de João. Capítulo 6, versículo 37. E quem te disse isso não está errado. Pois Cristo, de fato, Ele nos aceita. Qualquer pessoa que for a Jesus será aceita por Ele. Só que essa aceitação é no sentido que Jesus não levará em conta o meu passado de pecado, o seu passado de pecado, as nossas vidas pecaminosas. Jesus nos aceita porque Ele não leva em conta isso. Não quer dizer que Ele nos aceita para que eu viva da mesma forma como eu me acheguei a Ele, para que você viva da mesma forma como se achegou a Ele. Ele nos aceita porque não leva em conta o nosso passado de pecado. Mas Ele não nos aceita para que continuemos a viver a mesma vida. Então, antes, eu queria a aprovação dos outros, você queria a aprovação dos outros. Aí aprendemos o valor de aceitar o nosso jeitão de ser e não viver em função dos outros. Mas conhecemos a Cristo.
E agora precisamos negar o nosso jeito de ser, o nosso jeitão, para assumir sobre nós o jeito de Cristo. Antes, as pessoas copiavam o estilo de ser dos outros. E agora aprendeu a copiar, a viver o seu estilo e não mais copiar. Mas quando chegamos em Cristo, nem a cópia do estilo do outro, nem o estilo que a pessoa assumiu sobre si, deve mais ser seguido. Ela precisa assumir uma nova identidade que está em Jesus. Isto é, negar a si mesmo. A pessoa que se achega a Deus, ele precisa reconhecer que não pode ser mais do mesmo jeito. Eu sei que é bom de ouvir. Seja quem você é. Mas Deus nos diz, não seja quem você é. Quando se fala de internet, a internet ela deu voz a um monte de pessoas que antes não tinham voz. Qualquer pessoa pode escrever um texto e publicar numa página de internet. Ela pode expor as suas ideias numa rede social e ser ouvida ou vista por muitos. Qualquer pessoa pode criar um canal e divulgar os seus conteúdos. E não existe problema nisso, não existe nenhum pecado nisso. Só que essa facilidade de exposição de conteúdo também permite a exposição do lado mais tenebroso do ser. Porque existe um bocado de pessoas arrogantes, pessoas que não aceitam críticas. E elas vão lá e ficam postando suas indiretas, porque eu sou assim, pronto. Eu sou assim e não mudo. Quem não gosta, então deixe de me seguir. Ou seja, eu não preciso mudar. E se você quiser me aceitar assim, ótimo. Porque do contrário, a porta da rua é a serventia da casa. Vaza da minha vida. E essas pessoas são formadoras de ideias, elas são influenciadoras de comportamentos e opiniões. E quando você vê um vídeo desse, você vai ler os comentários, e tem um monte de pessoas que se sentem representadas por esse tipo de comportamento, por esse tipo de ideia. Esses dias ouvi lá um YouTube dizendo, reclamando no vídeo, que o público dele estava reclamando porque ele falava muito palavrão. E aí ele faz pi, outro palavrão. Eu sou assim e pronto. O cara não consegue nem se avaliar aquilo que o público dele está falando a respeito. Daí, existe um monte de pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus, que se comportam como essas pessoas. Que dizem, eu sou assim, e quem quiser me aceitar terá que ser assim. E quando uma pessoa chega e diz isso, quem quiser me aceitar tem que ser assim, ela não está percebendo que ela está dizendo isso inclusive para Deus. Deus, eu sou assim. Se você quiser me aceitar, tem que ser assim. Só que, assim como as pessoas não são obrigadas a nos aceitar do jeito que somos, Deus também não é. Deus não tem que nos aceitar do nosso jeitão. Atente para o que eu vou dizer. No mundo dos homens, quem não muda fica só. Mas no mundo de Deus, quem não muda vai para o inferno. É preciso mudar. E sabe por que essa mensagem dói? Porque essa mensagem anula o eu. Sempre vai existir uma luta entre o eu quero e aquilo que Deus quer. E é lindo dizer, eu quero a vontade de Deus. Mas é difícil viver esse conceito. E somente quando Cristo habitar de fato no coração da pessoa, é que ela vai perceber que o eu quero deixa de existir para existir o que Deus quer. Sabe qual é o problema do mundo? O problema do mundo é a Bíblia. O problema do mundo é a Bíblia. Porque enquanto cada pessoa busca viver do seu próprio jeito, no seu próprio estilo, a Bíblia aponta um único estilo de vida para se viver. E aí eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa de uma igreja e estávamos conversando sobre práticas igrejeiras. E cada coisa que ele dizia como prática igrejeira, eu mostrava na Bíblia que estava errado.
Ele falava uma coisa disso, aí a Bíblia diz assim, isso não está correto. Aí chegou um ponto da conversa que ele olhou para mim e disse, também, tudo teu é Bíblia. Sabe, quando você está errado, porque você quer seguir a Cristo de acordo com aquilo que diz as Escrituras, você está errado porque quer seguir Deus de acordo com aquilo que Ele mandou fazer. Porque tudo nosso é Bíblia. E quando eu escuto isso, uma pessoa que questiona isso, me faz lembrar de um ser que também levantou esse tipo de questionamento. E quando ele levantou esse tipo de questionamento, ele derrubou a raça humana. Deus disse para o primeiro casal, certamente morrerás. Daí o diabo chegou. Disse, não é bem assim. Não vão morrer. Não é bem assim. E você conhece o final dessa história. De fato, morreu. Como toda a humanidade. Em vários textos da Bíblia, nós encontramos uma ideia defendida. Precisamos fazer a vontade de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele buscou fazer a vontade do Pai. Quando você olha Jesus lá no Getsemane, ele ora e ele diz, Pai, que não faça a minha vontade, mas é a tua vontade. E quando chega aqui em João capítulo 6, temos um grupo que quer amoldar Jesus para um conceito próprio do grupo. Quer levar Jesus a fazer a vontade do grupo. E aí Jesus vai pregar de forma muito dura. E eles vão desistir. E sabe por que eles desistem de Jesus? Porque eles entenderam que não podiam moldar Jesus. E chegamos então ao nosso texto base. João capítulo 6, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Esse grupo vai embora. E tem um segundo grupo, que é o grupo dos que ficam com Jesus. E Jesus vai fazer a mesma pergunta para o segundo grupo. O grupo de Pedro e os demais discípulos. Vocês também não querem ir com eles? E Pedro vai dizer uma frase, que é uma frase que deve representar todos os cristãos de todos os tempos. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. A resposta de Pedro a Jesus é o reconhecimento que somente Jesus ensina a doutrina que conduz para a vida eterna. Se eles quisessem deixar Jesus, eles não teriam a quem seguir, não teriam para onde ir, estariam todos condenados. E é interessante que no texto, Pedro utiliza o pronome nós, para se referir a todo o grupo de discípulos. E Jesus vai fazer uma correção na fala de Pedro, porque dentre eles, tinha alguns que não eram verdadeiros cristãos. No caso específico, Judas, que haveria de trair Jesus, e Jesus diz, tem um diabo entre vocês. E isso nos traz algumas lições. Primeiro, que não podemos afirmar a salvação das outras pessoas. Porque nem todos naquele grupo compartilhavam das ideias de Pedro. Judas estava no grupo, mas ele não defendia os valores do grupo. Então, quando a gente afirma, nós somos salvos, eu estou falando da minha salvação e da salvação de todos que pertencem ao grupo. E Jesus diz, não, nem todos. Não podemos afirmar com tanta convicção que todos serão salvos. Porque é possível que assim como Judas, que estava naquele grupo de discípulos e não defendia os valores do grupo, tem muita gente na igreja, que está na igreja, mas não defende os valores daquele grupo que está na igreja. E vimos então que muitos foram rejeitados
porque eles não queriam o Jesus, Senhor e Salvador, aquele Jesus que é Senhor de nossas vidas. Eles queriam um Jesus que multiplicasse o pão e o peixe. E por isso Jesus pergunta: vocês não querem se retirar também? Em suma, todos nós fizemos uma escolha que nos levou a uma queda. E essa queda nos levou a uma vida de independência de Deus. Isso ocasionou o vazio no coração humano. E o homem descobriu que ele não consegue viver uma vida sem Deus. Só que algumas pessoas perceberam que não podem viver uma vida sem Deus. Só que elas querem viver com Deus, mas elas não querem ser transformadas por Deus. Elas não querem renunciar, elas não querem matar a velha natureza. É viver do jeito delas. E aí vem essa pergunta de Jesus: vocês não querem se retirar também? Porque não dá para ficar com Cristo se não tem uma mudança de vida, se não tem uma mudança de caráter. No máximo que a pessoa vai conseguir é ficar na igreja A ou ficar na igreja B, mas com Cristo ela não pode ficar. Mas se você, assim como o apóstolo Pedro, entende que só Cristo tem as palavras de vida eterna, então fique com Cristo, mas se permita ser transformado por Deus. Quais áreas da sua vida ainda não foram transformadas por Deus? Será que é o seu temperamento explosivo? Sua ignorância? Será que é o seu rancor que te impede de ser transformado por Deus? Será que é o apego ao dinheiro? Será que é a falta de misericórdia para com a vida das outras pessoas? Será que é a falta de engajamento no reino? Em que você precisa mudar? Então, concluo dizendo o seguinte para você. Temos um texto que mostra dois grupos. Uns que queriam seguir um Cristo, mas um Cristo moldado segundo os conceitos do grupo. E não dá para moldar a Deus, a minha vontade, nem a sua vontade. Esse grupo foi rejeitado. Temos um segundo grupo, entendendo todas as complexidades do viver cristão, mas que decide ficar com Cristo. Mas para ficar com Cristo, você tem que permitir Deus mudar a sua vida. Não sei qual é a área da sua vida que ainda não está rendida a Cristo. Qual é a área que te leva ao pecado, que te leva a desagradar o coração de Deus. Mas eu digo a você que se você reconhece que somente Jesus é que tem a palavra da vida eterna, então se entregue totalmente a Jesus. Nesse momento, olha aí para o seu coração, para a sua mente e investiga o que ainda continua errado na sua vida e faz uma oração sincera a Deus, de arrependimento, de reconciliação, e Deus vai transformar você. E um dia todos nós, que fazemos parte deste segundo grupo, que reconhece que só Jesus tem as palavras de vida eterna, estaremos todos juntos no reino dos céus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.